Meu nome é Luiz Antônio Ferreira, mais conhecido como Mestre Luizinho da capoeira. Sou aqui da cidade de Guaxupé, né, família tradicional da cidade, e desenvolvo um trabalho da capoeira já há 50 anos, comemorando esse ano 50 anos de capoeira. E eu vou contar um pouquinho do início da capoeira até onde a gente chegou até hoje. Em 1975, eu estudava na escola Grupo Dona Queridinha. E vai pra lá, vem pra cá. Na esquina do Grupo Queridinha, tinha uma loja, onde é uma loja hoje que chama Ciranda da Moda, que era. Só que antigamente era um salão vazio. E veio um professor de karatê. O pessoal assim, se empolgava muito com essas artes marciais, inclusive eu, porque nunca tinha visto, né, outras artes. Aí eu fui ver, fui dar uma olhada, né, falei, vamos ver. O cara fez anúncio uns 10 dias, o cara fazendo anúncio, que ia ter o karatê na cidade de Guaxupé, não sei o que, tal. Aí, muito curioso, a gente foi pra lá pra ver. Eu fui. Aí fizeram uma apresentação, veio uma escola de fora, inteirinha, com os alunos dele de fora. E fizeram só aquele dia, ele marcou que as aulas dele seria segunda, quarta e sexta-feira. Aí eu fui lá ver uma aula dele, tinha muito inscrito, tinha gente demais inscrito. Do que eu cheguei lá, eles limitavam as pessoas para entrar. Uma vez eles deixaram entrar, tal, olhei a aula deles, fiquei sentado quietinho lá no canto, eu e um outro irmão meu. Quando vê, eu voltei na aula da noite, queria ver mais uma coisa diferente, que à tarde fazia mais para criança e à noite mais para os adultos. Aí o professor lá chamava professor Chevrolet, um cara grandão, sabe? E falou, vocês vão fazer inscrição, vocês vão querer treinar? Eu falei, eu não tenho condição, né? Eu não tenho condição, eu gostaria muito de fazer, mas não tenho condição. Aí pegou e falou, então eu vou fazer o seguinte, então vocês não podem me enviar aula não, porque só pode entrar quem vai treinar, quem não for treinar não pode. Mas muito assim, grosseiro mesmo, sabe? Aquilo lá me jogou um balde de água fria com artes marciais que deixou muito a desejar, vamos dizer assim. Passado um tempo, fiquei muito triste, chateado, né? Falei, poxa, onde eu trabalhava, um dinheiro que a gente nunca pegava, porque toda vez que a gente recebia, eu ia pra mãe da gente, já pegava, comprava o que precisava pra gente, dava alguma coisinha, mas não tinha dinheiro para pagar uma academia, né? A vida da gente sempre foi trabalhar. Aí, um belo dia, eu trabalhava com meu irmão ali na Pereira do Nascimento, onde tinha a panificadora moderna. E eu passando em frente à Pernambucana ali, tava tendo uma apresentação. Quando eu olhei assim, um professor baixinho, né, tinha um problema de deficiência numa perna, chamava o professor Maurício. Ele tinha um berimbau, tinha uns negócios que ele tava vendendo lá também, e anunciando que em Guaxupé ia ter capoeira. Aí eu parei pra ver. Fiquei olhando, tal, o cara fez umas apresentações dos material lá, tal, e falou que dali uma semana que voltaria para divulgar onde que ia ser. Realmente, dali uma semana, ele voltou falando aonde que ia ser a escola de capoeira, que era na Rua Aparecida, bem próximo aos Páscoa ali, tinha um salão, e era subterrâneo assim. Fui lá ver, a primeira aula dele tinha 6 alunos, 6 pessoas que tinha já de início com ele. Eu fui, vi uma aula, gostei do jeito, entrei, sentei quietinho num canto lá, vi a segunda aula. Na terceira aula que eu fui lá ver, ele pegou e me chamou. Falou pra mim, vem fazer capoeira com nós aí, né? Aí ele pegou e começou a conversar comigo e tal. Falou, mas eu vou te ensinar, mas não vou te ensinar de graça não. Pensei comigo. Aí, já vai começar tudo de novo, essa história de novo, né? Ele falou, você vai limpar a academia, você limpa o salão pra mim e você treina, pode ser? Eu não pensei 2 vezes, eu acho que pode. Eu ia, descia pra padaria, eu saía mais cedo, passava lá, treinava, limpava o salão, que era coisa pra varrer o salão, um banheiro, essas coisas, e treinava, nossa, quase todas as aulas que tinha eu treinava. E comecei a treinar capoeira, com aquela vontade, aquela garra, eu comecei a destacar nesse meio tempo. Pelo fato de gostar, porque os outros tudo trabalhavam, treinavam uma vez só, e eu treinava 3 vezes um dia, que dava 3 aulas. Aí, e com isso, eu comecei a deslanchar. Saí para apresentação, com ele dentro de escola, essas coisas. Aí um belo dia, falando, vamos fazer uma apresentação lá no centro, para puxar mais gente. Vamos pegar no horário de saída da aula, que o povo tá transitando ali, pra gente. E assim fez, descemos, fomos lá no lugar que ele tava, ele pôs uma fita lá,
rodando, com os movimentos de capoeira, cantando, aquelas fitas cassete ainda, né? E com isso, graças a Deus, foi indo. Nós começamos a crescer muito. Eu tinha um grupinho de apresentação que, nossa senhora, era show. Aí um belo dia, o professor saiu e falou, eu vou ter que ir para Campinas, tem que ver minha família lá também. E tinha um prazo ainda para entregar o salão dele lá em cima. Quando veio um rapaz com ele. O rapaz treinava, o rapaz era bom de capoeira, todo mundo gostava do cara, só que o cara era um tranqueiro realmente. Né? Foi, me rouba uma casa aqui em Guaxupé. E justo a casa que ele roubou é a casa do delegado aqui, da época. Virou um rolo danado, o delegado deu prazo para acabar com a capoeira. Aí o professor ficou muito chateado também, né? Começamos a treinar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, cada um passava pro outro o que precisava, o que não precisava. E com isso a gente foi deslanchando, mas não tinha aquela motivação, nem tinha um professor, que nem diz outro, nem tinha um líder para chegar, é assim, né? A gente treinava entre a gente. Quer dizer, todo dia igualzinho você comer arroz e feijão todo dia, não ter uma pessoa que chega de fora, põe uma carne no prato, faz isso, faz aquilo, né? Então a gente sentia muita necessidade de ter uma pessoa para nos guiar dentro daquilo que a gente está fazendo. E realmente, acabou a capoeira em Guaxupé. Nesse meio tempo, uma tia minha em São Paulo veio passear aqui em Guaxupé para ver minha mãe. Ela veio, ficou lá na minha casa, né, morava ali na José Vieira, né? Até o Mercado Velho era a rodoviária. No que eu fui buscar minha tia pra gente ir pra casa, a minha tia, nesse meio caminho, nesse falando, ela falou que a minha mãe tinha falado pra ela que eu tava fazendo isso aí. Aí a minha tia até pôs pilha na minha mãe, não, é muito bom, lá perto de casa tem. E foi, chegou em casa, ela falando com a minha mãe, sentada na sala, o Luiz tava me falando, né, que ele tava fazendo capoeira, o professor, ela até falou, vocês são, em frente à minha casa tem, o professor de lá, ele namora a menina que mora comigo, uma enteada que ela criava, né, que chamava Yara, e o professor chamava Belisca. De porta a porta, é só atravessar a rua, assim. E ela viu que eu gostava, começou a pôr pilha na minha mãe. Aí eu falei, tia, deixa eu morar com a senhora em São Paulo. Foi onde eu fui para São Paulo. E fui na academia, começou a aula, eu fui lá ver. Eu fui, ela me apresentou, o professor veio, muito educado, tal, você gosta de capoeira, não sei o quê, vem treinar com a gente, tá? A tia Tereza tava falando, não sei o quê. Eu falei, semana que vem, se Deus quiser, eu começo a fazer capoeira. Deixa eu acabar de me ajeitar aqui, porque lá tinha badá, tinha tudo para comprar também. Eu já não ia chegar dando essa despesa pra minha tia, né? Como eu trabalhava com meu tio, eu recebi só fim de semana, falei, ó, vou receber, aí eu compro as minhas coisas. Só que nesse meio tempo, não era aquilo. Eu olhava e falava assim, pô, isso não tem nada a ver com a capoeira que nós tava acostumado lá. Da pauleira, aquela coisa, né, de entrada, saída de movimento. Lá era mais lento, era mais calmo, o pessoal, assim, era um jogo mais sincronizado, não era aquele coisa de autodefesa que a gente fala. No sábado, na mesma semana, no sábado, a minha tia me pega, porque lá tem a feira igual tem aqui em Guaxupé. A minha tia pega e fala assim, eu vou na feira, você vai comigo? Eu falei, vou. Chegou lá, a minha tia fazendo compra, conversando, tudo. Quando ele chegou bem no meio da feira, assim, de longe, assim, eu já vi o barulho do berimbau, né? Aquele tim, que puxa a gente de longe. Quem é capoeira sabe o que eu tô falando. Eu fui, a minha tia falou, eu vou ali na peixaria, mas você não some não, porque eu vou só encostar ali só pra ver. Eu falei, mas não preocupa não. Lá eu já sabia andar bem ali também, era a feira perto da casa dela também, então não tinha perigo. Aí quando veio, eu peguei e já encostei, eu vi aquele tanto de gente, tudo, nossa, eu olhava, até o tamanho dos homens era diferente do que eu fui lá ver, sabe? Tudo gente grande, forte, aquele povo, e o pau moendo ali, eu falei, ó, pedi pra brincar um pouquinho, eles deixaram, eu entrei na roda, aí o mestre, que é meu mestre hoje, o mestre Falco, ele olhou assim pra mim, você fazia com quem? Peguei e falei assim, ó, fazer com a Associação de Capoeira Santa Maria. Ele falou, nossa, o mestre Antônio, né? Eu falei, o mestre Antônio. Eu conheço ele demais. Ele falou, fica à vontade aí. Eu não saí da roda, né? Entrava eu lá no meio jogando. Não, vem treinar com a gente. E a academia ficava um pouco mais adiante da casa da minha tia. Eu falei, agora eu achei onde eu quero ir. Quer dizer, lá eu já me senti mais em casa, sabe? Que era o ritmo que eu gostava. Só que era mais perigoso, porque o povo lá não segurava a perna não, sabe? Os movimentos de endereço, como se diz o outro. Você tinha que ficar esperto mesmo. E com isso eu comecei a ir, treinava. Comecei a treinar com isso, já era 1978 para 79.
foi bem, eu fui fui só progredindo dentro da capoeira. É a mesma coisa, chegava e lá a diferença que lá era o seguinte, cada dia um dava aula na academia. Então lá não tinha aquele negócio, ela era na segunda, quarta e sexta. Se você fosse na segunda, você tinha aula, se você fosse na terça, você tinha aula, você entendeu? Cada dia um dos mestres dava aula na academia. E eu treinava com todos, eu ia na academia de capoeira todo dia. Só pra você ter uma ideia, quando eu tava na corda amarela azul, que a capoeira começa com a corda verde, verde, amarelo, 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 azul. Tá? Na corda amarela azul eu já dava aula dentro da academia. Eu mais vivia dentro das academias de capoeira que dentro da casa da minha tia, pra falar a verdade. Então com isso, assim, a gente começou a crescer, ganhar. Aí eu vinha passear aqui em Guaxupé, via os amigos, eles perguntavam. Eu tô bem lá, graças a Deus, no ritmo gostoso da capoeira. Falei, mas logo eu vou voltar a dar aula aqui em Guaxupé. Só falava isso pra eles, eu vou vir dar aula aqui como professor, vocês vão ver. Eles, se você vir, nem vai te treinar. E é bom a gente saber, porque fazia muito tempo que a gente não se via, né, o pessoal. E foi indo, graças a Deus, em 1982, eu já estava no estágio, eu já estava indo para minha formatura para professor. E a minha mãe não ficou muito legal, porque a minha mãe não estava muito bem. Eu falei, eu tenho que voltar para Guaxupé. E faltava, tipo, 5, 6 meses para minha formatura. Tive que voltar, eu peguei e vim embora para Guaxupé. Aí depois eu continuei treinando aqui, voltei em São Paulo no fim do ano, daquele ano de 82, só para minha formatura. Só que aí quando eu vim aqui, eu já comecei a abrir um espaço para mim aqui, para mim começar a dar aula. Aí as academias de São Paulo veio tudinho, pegaram 2 ônibus lá e vieram aqui em Guaxupé para inaugurar a academia, que é essa lá da Rua da Aparecida. Isso aí pra gente foi muito importante. Quer dizer, foi uma caminhada e dali pra cá eu nunca parei a capoeira. Porque tem gente que vai, para, some, depois volta, fica um pouquinho, para, some. Não. Depois desse início que eu fui para São Paulo, eu não parei mais a capoeira. Aqui na Rua Aparecida foi quando era a Associação Pio Damião, Associação Recreativa Pio Damião, para ser mais exato. O meu irmão era presidente da associação. Aí eu conversando com ele e tudo, que eu tinha vindo, pra gente poder focar, pra trazer a capoeira, pra gente não deixar a capoeira morrer. Aí ele cedeu o espaço pra gente. No que ele cedeu o espaço pra nós aqui, aí a gente começou a desenvolver o primeiro trabalho nosso de capoeira, né? Começamos a desenvolver aqui embaixo, na Rua Aparecida, número 33, é onde funciona esse prédio aqui, ó, até hoje. Isso aí virou marca registrada da Filhos da Bahia por causa disso, porque todo mundo chegava, lá no barracão da cooperativa, lá no barracão, você entendeu? Então com essa história aí, ó, o pessoal acabou cedendo pra gente esse espaço, nós trouxemos pra cá a capoeira e permanecemos por muito tempo, ficamos muito tempo mesmo aqui, né? Aí até que teve um leilão da cooperativa que eles pegaram e leiloaram. O empresário aqui no setor caçadista na época, o seu L. Silva, comprou o prédio. Ainda deixou nós ficar mais um tempo, porque o prédio foi comprado, ele não ia mexer com construção, mas de repente ele chegou e falou: eu vou precisar do prédio que agora eu vou construir minha casa. Aí o que acontece? A gente teve que sair, né? Nós fomos lá para perto da rodoviária. Só que aqui na Rua Aparecida, nós conseguimos desenvolver um trabalho muito bom. Por você estar chegando, o pessoal não conhecia muito bem capoeira ainda, não conhecia arte. Foi muito difícil. Foi muito difícil no sentido assim, o pontapé inicial. Porque todo mundo não acreditava na capoeira. Falava que era luta de maloqueiro, o pessoal brigava e era só crítica. Qualquer briguinha que tinha na cidade, ele falava que era o povo da capoeira. Nunca as outras artes marciais que tinha, você entendeu? Então, aí aqui nós enfrentamos tudo isso. Aí deu uma lapidada, a gente conseguiu crescer e conseguimos o respeito, principalmente do dono do prédio, que arrumou em seguida um lugar para a gente treinar também. Mas graças a Deus, através daqui, a gente conseguiu vários mestres de capoeira, hoje formados a mestres de capoeira, que estão no poliesportivo, que estão no clube operário,
né, que estão esparramados dentro da cidade. Então isso aí fica um pedido assim, que o pessoal nunca esqueça essa rua aqui, que para nós é muito importante, que ela virou como se fosse nossa sede oficial, que é a Rua Aparecida número 33, Associação de Capoeira Filhos da Bahia, Mestre Luizinho Guaxupé. Então era nosso painel que tinha. E com isso, graças a Deus, a gente só cresceu. Dali pra cá, hoje não, hoje você olha assim, todo mundo bonitinho. Antigamente nem roupa tinha, ninguém tinha dinheiro para comprar, porque os abadás eram caros, né? A gente conseguiu tá hoje, assim, onde que a gente tá hoje, graças a essa rua aqui, ó. Oi, vem criança, vem aprender a capoeira, vai ser bom pra você. Oi, vem. Vem criança, vem aprender a capoeira, vai ser bom pra você. Vamos mostrar nosso segundo ponto de trabalho realizado pela Associação de Capoeira Filhos da Bahia. Hoje aqui é o Fórum da Justiça do Trabalho e a Receita Federal, né? Antigamente, quando nós viemos para cá, em 1989, funcionava o Instituto Santa Rita, que foi desapropriado na época, o prédio ficou vazio, aí veio para cá a Associação Pio Damião, né? Que era um clube da raça negra, que aí cederam o espaço para a gente. Aí nós começamos a desenvolver um trabalho, por sinal, foi até para as décadas de 96, 97, que nós fizemos aqui, né? Foi o segundo ponto, então, aqui foi o berço nosso. Aqui nós chegamos a atingir mais de 120 alunos. A gente conseguiu ampliar o trabalho da capoeira com os projetos que a gente já tinha. Aqui em 91 nós realizamos o primeiro projeto nosso, foi o Projeto Criança, né, que a gente atingimos todos esses bairros aqui em volta, né, atingimos todos os bairros aqui de volta. Então, assim, eu falo que aqui é o berço nosso, porque foi daqui que saímos para outros lados com grandes professores de capoeira, né, onde conseguimos ampliar e fazer um trabalho, nossa, de excelência mesmo, foi muito bom. Partiu da gente, vamos fazer o Projeto Criança. O Projeto Criança, então, tinha isso, né, tinha dança, né? Desenvolvia algumas atividades ali de dentro, como dança, a capoeira em si. Aí depois vinha um professor de fora, começou a ensinar congada, que nós tivemos aqui junto com a capoeira. Então, assim, foi muito importante aqui para nós, porque aqui nós tivemos uma base de tudo. Às vezes os outros chegavam e falavam assim, porque lá no Colmeia, por exemplo, Colmeia não é isso, era falta de oportunidade dessa molecada. A prova é que ficou um bairro queimado, tanto o pessoal apedrejar o Colmeia. Foi onde que nós conseguimos arrastar inúmeras crianças, os pais vinham, acompanhavam, vinha junto, participava junto, que é muito importante quando o pai participa de atividade assim. E veja bem, a gente aqui, a gente conseguiu um alicerce tão bom, um resultado tão positivo com essas crianças e os adolescentes, que na época vários jornais do estado de Minas publicou o nosso trabalho. Tivemos essa oportunidade deles publicarem o nosso trabalho, né? Que para nós foi um laço muito grande. Então, assim, a gente partindo daqui, hoje, que nem, por exemplo, eu mesmo sou padrinho mais ou menos de uns 10 aqui, foram alunos meus naquela época, que hoje casou. E estão aí, você entendeu? Quer dizer, a primeira coisa que a capoeira ensina, respeito. Você tem que respeitar pai, mãe, professor principalmente. Quando o professor chegava na escola, se a gente falasse, professor, se ele responder, porque a gente fazia essa apresentação e já pedia para o professor entrar em contato com a gente, se caso o aluno da capoeira fizesse qualquer coisa errada. Então isso aí intimidava o aluno, ele ficava com medo. E tinha aluno que ficava aqui dentro do projeto o tempo todo, o tanto que gostava, ficava o tempo todo. Mas foi daqui, desse lugar, que foi o trampolim para a gente crescer, aonde que a gente chegou até onde que nós queríamos chegar. Filhos da Bahia, esse nome eu carrego por muito tempo, porque a gente deu o que fazer para... Eu achava que eu não conseguia chegar a professor de capoeira. Você vê, sou um mestre reconhecido. Dificilmente você chegar numa roda de capoeira. Você conhece o mestre Luizinho de Guaxupé? Só que tentaram colocar apelido em mim na capoeira, não conseguiram.
Então, muito que eles me chamam é Mestre Luizinho. Então, acabou, ficou, né? Então, se tornou um apelido, né? Você chegou, perguntou do Mestre Luizinho, da capoeira. Todo mundo conhece, o que não conhece, pelo menos, já viu falar. Tinha carnaval, nós estávamos na rua. Aniversário de Guaxupé, nós estávamos na rua. Expo Água, nós pedíamos, entrávamos, nós tínhamos nossas apresentações dentro do Parque Exposição. Então, eu corria atrás, abria as portas para mostrar o trabalho. Você tinha que vender o teu peixe, hein? Tinha que mostrar. Quantas apresentações que eu não fiz com 3 alunos, um tocava berimbau, 2 lutavam, depois revezava, entendeu? Hoje não, hoje você vê todas as academias, tem muitos alunos, só que eles não têm o pique de sair para divulgar a capoeira lá fora, que é o que tem que ser feito. O difícil eu fiz, foi plantar a capoeira aqui dentro, plantou e pegou. Né? Então você não pode deixar ela cair. Isso que eu falo, que eu batalho, que eu corro atrás direto para falar com eles, né? E para todo mundo, né? Pratique capoeira. Capoeira é para mim a melhor luta que tem, porque ela enquadra tudo quanto é artes marciais nela. Ela é a única que tem o estilo próprio. Ela não tem estilo dos outros. Entendeu? Então, assim, ela é respeitada. Hoje tá em quase todo o planeta tem capoeira hoje. É isso aí, uma boa parte assim, da minha trajetória da capoeira foi essa. Aí depois começa aqui, né? Os trabalhos nossos aqui. A evolução da capoeira em Guaxupé até no que ela tá hoje. Tem gente aí que hoje faz um salto, solta um movimento de capoeira, liga no Mercado Livre, compra uma corda de mestre de capoeira, põe na cintura e abre uma academia aí. Os nossos órgãos aqui não corre atrás para saber se você é formado ou não, quem quer ter os mestres, você entendeu? Então vira uma bagunça. Então por isso que eu falo, quer praticar capoeira? Seja bem-vindo, faça mesmo, que vale a pena, te dá um retorno muito grande amanhã, se você tiver, ainda mais agora que ela faz parte da grade escolar, que logo vai estar aqui em Guaxupé também, Belo Horizonte, muitas cidades já está adotando, que vai ser excelente para quem quiser praticar capoeira, vai ser um cabide de emprego. Ele vai poder dar aula, fazer o que ele gosta, né? Ele vai dar aula em praticamente quase todas as escolas municipais, estaduais, né? Mas com responsabilidade, porque se um fizer uma besteira, acabou. Vamos lembrar nosso tempinho, né, da nossa capoeira Filhos da Bahia aqui na cidade de Guaxupé. Igual a gente visitando os pontos que a gente trabalhou, que a gente deu aula. E inclusive hoje nós estamos aqui no Polo Esportivo, que é nosso 3º lugar, que é onde a gente desenvolveu o trabalho entre mais ou menos 94, 95, até aproximadamente dos anos 2000. Nós ficamos aqui. Então, é tão bom a gente chegar no lugar assim, a gente olhar, que quando eu vim trabalhar aqui no Polo Esportivo, a gente não tinha essa maravilha que é hoje, o Polo Esportivo grande, de primeira linha. As salas, né, que a gente mostra lá em cima, aquela primeira sala, é a sala que nós começamos a desenvolver o trabalho, né, na época. Então, assim, a gente fica assim, muito feliz de voltar a relembrar, né, os trabalhos que a gente desenvolvia junto da capoeira, né, que quantas crianças nós conseguimos tirar da rua. É uma história muito bonita e hoje a gente fica vendo essa maravilha e o apoio que a prefeitura nos dá de não tirar a gente daqui, sempre pelo contrário, sempre procurando ajudar a gente no que a gente precisa, né? Hoje nós temos capoeira aqui no Polo Esportivo, nós temos aqui no Clube Operário, nós temos lá no CRAS 2, né? Tem na Casa da Cultura, então, enfim, Guaxupé hoje, assim, de capoeira está bem servido. A minha intenção, se Deus permitir, é que a gente leve também a capoeira lá no Vale Verde, no Monte Verde, Jardim Europa, que a gente, né, que caso ser de lugares distantes, que a molecada gosta de fazer. É igual eu falo sempre para os meus alunos, para os meus formados aí, eu gosto de ir onde ninguém gosta de ir. Porque lá eu sei que eu desenvolvo meu trabalho. Esse primeiro troféus aqui que nós ganhamos foi quando foi uma luta que nós tivemos grande aqui dentro da cidade de Guaxupé, que nem sempre lutou para ganhar o espaço cultural da cidade. E sempre o povo fugindo da gente. Com essa gestão que veio, o Cassiano, hoje como secretário de esporte, e nós conseguimos chegar até ele, né? Teve uma reunião, aí nós conseguimos uma cadeira na mesa do folclore, que já vai para o 3º ano, e esse foi o primeiro ano
que a gente ganhou, então nós comemorou isso aqui, nossa, como se nós tivesse ganhado um campeonato, porque não é fácil entrar, né? Porque aí você passa a fazer parte de todo mundo de verbas para você realizar evento, é uma conquista que você tem, que já faz parte do orçamento municipal. Tudo que a gente vai fazer, eles têm que tirar uma verba que é pra gente, para ajudar a gente, né? Então, esse aqui eu falo que isso aqui para nós foi um troféu muito grande. Esse outro aqui foi uma homenagem que nós tivemos em 2021 na cidade de Botelhos. Professor Júlio, né? Hoje ele é mestre de capoeira, que nos homenageou muito lá pelo trabalho que nós levou as crianças, campeonato, mesmo que nós pegamos o período da pandemia, muita coisa, que foi uma homenagem muito bonita que a gente ganhou lá da cidade de Botelhos. E esse daqui, eu ganhei ele da cidade de Itapiratiba, foi o mestre Gatão. Me homenagearam pelo seguinte, que eu levei a capoeira para Itapiratiba. Eu saí de lá, eu fiquei uns 4 anos lá, depois que eu vi que tinha gente competente lá, tudo. Eu deixei o trabalho para eles, eu também já estava trabalhando demais da conta e não estava dando muito tempo. Então, até hoje, tudo que eles vão fazer na cidade lá, eles me homenageiam, tudo. Quando vai fazer evento de capoeira, eu sou o primeiro que eles põem lá e fala aqui da gratidão que eles têm por mim lá. Esse daqui é a comenda, né? A comenda que a gente tem, que esse ano foi o ano passado, né? Foi 5 pessoas homenageadas. O Luizão, aquele que tomava conta do campo da esportiva, o Roberto Calíquio, que ele foi treinador de São Paulo, da esportiva aqui, eu na capoeira, e o Gilson, né? Pessoal do hip hop, né? E que nós fomos graciados com a comenda do Paulo Grego. E essa outra aqui é lá do projeto, essa é do projeto e das crianças que me homenagearam com meus 50 anos de capoeira. Aí juntou as criançadas, tudo, foi um evento muito bonito, foi, nossa, sabe? Então, assim, se a gente for falar é muito evento, cada um tem uma história, se for para contar, nossa, ele passa de noite aqui sentado, batendo papo, falando de capoeira. Então, assim, eu até gostaria de agradecer a oportunidade que o pessoal tem desses documentários de estar levando os trabalhos que a gente realiza aqui na cidade, né? Os trabalhos que a gente realiza e continua mostrando, né, esse fundamento da capoeira, que é respeito. Todo mundo respeita, todo mundo. Por isso que eu falo, você quer ver quando um capoeirista é de verdade, é só pela maneira dele te respeitar. Nessa turnê que nós fizemos dentro da cidade, né? A gente mostrando todo o trabalho, os começos, onde que a gente foi passando, tudo. Aí nós chegamos no último ponto, pela qual estamos até hoje. Eu vim para cá em 2006. Né? Em 2006 nós chegamos aqui no CEAS e começamos a desenvolver um trabalho com uma base muito boa, muito forte, que foi de 2006 e está até agora. Né, que a gente segurando a capoeira, né, do bairro aqui de Jardim Orminda, Vila Santo Antônio, Morada do Sol, Parque do Lago, né, e o pessoal sempre está vindo para praticar essa arte bonita nossa. Quando nós viemos aqui no Procarente, era tudo, era como se diz, não tinha esse prédio. Aí na época, o Chico Timóteo, ele foi presidente daqui, então nós tinha uma granja que chamava Granja da Santa Cruz, desmancharam. Aí nós catava caminhão dia de domingo, ia para essa granja pra gente tirar os tijolos de lá, pra gente construir. Deu do primeiro tijolo que colocou, aquele tijolão antigo, nossa, nós trabalhávamos de domingo, aqueles alambrados, primeiro alambrado que cercaram tudo aqui, ó, foi tudo dessa granja que eles doaram, telha. Então nós trabalhamos muito, muita gente trabalhou demais. Né, que era um trabalho voluntário, um trabalho novo, então a gente, assim, o pessoal dedicou demais aqui. E até hoje, né, o pessoal dedica até hoje, né, com trabalho, com
campanha, eles fazem feijoada, eles fazem as coisas para manter o prédio da Procarente. A prefeitura, a gente nunca pode esquecer dela, porque a própria prefeitura mesmo realiza várias coisas aí que vem verbas para cá. Inclusive, nós vamos chamar o pessoal daqui, porque nós vamos fazer o varal solidário. Nós estamos com muita roupa para doar, que vai ajudar na despesa aqui. Você entendeu? Então, assim, a gente está correndo atrás, a gente está lutando, porque são de poucas verbas. São de poucas verbas que entra de um lado e de outro que a gente consegue caminhar. Eu tenho certeza que a gente está conseguindo fazer uma retrospectiva, né? Vamos dizer assim, de tudo que a gente passou dentro do mundo da capoeira. Que isso hoje é muito importante, que eu tenho certeza que são poucos que têm. E hoje nós podemos falar que hoje nós vamos ser homenageados nesse sentido. Então gostaria de parabenizar o mestre Luiz aqui por seus 50 anos, né? O pessoal que acreditou na gente, o pai, mãe, os avós, todo mundo que acreditou em trazer seu filho e deixar o teu filho com a gente. Então, a gente fica muito feliz, a gente agradece demais, né? A gente agradece muito ao pessoal pelo apoio, né? Pelo apoio que deu para que esse documentário chegue até onde, através de documentos, eu consegui achar meu mestre. Fazia 40 anos que eu não via. Olha para você ver a importância de um documento, hein? Que começamos a ler um documentário, foi colocado na internet, logo uma pessoa viu e achou. 40 anos sem ver o mestre, né? 40 anos sem ver o mestre. Então, isso aí, por isso que a importância do documentário nesses 50 anos, que vai ser comemorado no dia 6 de dezembro de 2026, se Deus quiser.